Olá, sou Luís Lopes dos Morphle Architects e venho trazer-vos mais um tutorial de Grasshopper em português. Desta vez para falar mais uma vez sobre superfícies, divisão de superfícies e a criação de perfurações nessas superfícies. Com um exemplo muito simples também. Para tal, criei aqui uma superfície no Rhino com duas curvas e fiz um loft normal do Rhino e vou então referenciar essa superfície no Grasshopper com Prompt Surface. Vou então dar aqui esta superfície, vou ocultar a superfície de Rhino, vou parametrizar esta superfície para que os seus valores fiquem entre 0 e 1 do domínio. Vou dividi-la como já tinha feito, como tinha demonstrado em outros tutoriais. Divide domain, vou dividir em U e em V, por exemplo 15 em U e pode ser 30 em V. Vou cortá-la, ou seja, já estou a dividir o seu domínio e com o Isotrim vou mostrar essas divisões, como vimos no outro tutorial. Ok, parece-me interessante. Se calhar vou reduzir aqui o U a 10. Sim, está bem. Portanto, o que vamos fazer neste tutorial agora é colocar uma figura geométrica nesta superfície, alinhada com a curvatura da superfície, para mais tarde, para depois então efetuarmos a perfuração. Então, para tal, vou achar o centro de cada subsurface, como diz aqui o comando, de cada subsuperfície destas, com o comando area, ou área. O área, o que é que nos dá? Dá-nos a área de cada superfície pequena destas, ou seja, cada divisão desta superfície grande, dá-nos a área dessa divisão e um ponto central, que será onde vamos colocar o objeto, ou a figura geométrica. Mas, por exemplo, se eu quiser agora introduzir um círculo nesta superfície, ele vai-me pedir um plano onde introduzir o seu ponto central e para que lado é que vai estar orientado, e um raio. Por exemplo, se agora diretamente puséssemos os círculos com o seu ponto central no ponto central da área desta superfície, como vocês veem, é que estão orientados segundo o XY, e pronto, não seria o que nós queríamos neste caso. Portanto, para tal, vou aqui desconectar, há que lhe dar um plano a este input do círculo. Para tal, vamos encontrar um Surface Closest Point, que também podem encontrar aqui em Surface Analysis, Surface Closest Point. Vamos então dar-lhe um ponto, que ele pede-nos um ponto, um sample point, e vamos dar uma superfície base onde está esse ponto. Vamos aqui a pegar o preview do area para que vejam que os pontos, o ponto mais próximo nestas superfícies, o ponto mais próximo deste ponto é, claro está, as suas próprias coordenadas.
mas para tal ainda necessitaríamos, como podem ver pelos outputs, dar-nos um closest point, dar-nos as coordenadas em U e em V desse closest point e dar-nos a distância entre esses pontos. Nada que nos servisse para neste caso para este input, que nos pede um plano. Este ponto referencia-nos só unicamente um ponto e não, com isso não construiremos um plano com o seu vetor Z. Para tal, podemos vir aqui ao Surface, ao menu Surface, menu Component Analysis, e ir aqui ao Evaluate Surface. O que é que faz o Evaluate Surface? O Evaluate Surface vai evaluar um ponto UV, como diz aqui o input, dessa mesma superfície, ou seja, vai avaliar, um bocadinho disso e evaluar, vai avaliar este ponto, neste caso, o ponto que está mais próximo deste, vai avaliar as suas coordenadas em UV e em V e vai nos dar como output um ponto, uma normal, ou seja, neste caso dar-nos-ia o que seria o vetor Z, ou seja, o vetor perpendicular a UV, e vai-nos dar um frame, ou seja, um frame será o nosso plano para todos estes círculos. Então vamos proceder a conectar Surface com esta e automaticamente saem para todos os pontos que podemos ver por aqui, por um painel. De quantos pontos estamos a falar? Estamos a falar de, então por aqui pelo próprio 300 pontos. Estamos a falar de 300 pontos, o que quer dizer que ele está a fazer 300 frames, ou seja, 300 planos em cada ponto, como podem ver por aqui, por esta massa de linhas, que eu aconselho a desligar o preview para podermos ver melhor. E então agora aí sim já poderíamos, com esta frame, já poderíamos introduzir nos pontos dos nossos círculos, e como podem reparar já estão todos alinhados à nossa superfície. Tem um problema, que estão maiores do que se calhar nos convém, ou maiores do que nós queremos, mas claro, isso o raio pode ser, vou fazer aqui 2, mas vou alterar este slider. O raio pode ser modificado através destes sliders. Vou-lhe dar 5, porque por defeito vem em aliás, eu até vou pôr mais baixo, vou pôr como valor top 1, valor máximo, e vou dar aqui o raio, e vamos trabalhando um pouco aqui com o slider. Pronto, chegávamos a um ponto que ponto 55 seria o nosso ideal, e assim teríamos todos estes círculos introduzidos na nossa superfície, todos alinhados com a nossa superfície também, e poderíamos então, com todos eles já inseridos na nossa superfície, podíamos proceder a cortá-los, fazer como um trim destes círculos com a superfície. Para isso, podemos vir aqui ao Transform, creio que está no... será Transform? Não. Intersection, menu Intersect cá em cima, em Shape, e também não. Mais uma vez eu fui fintado, por assim dizer. Pronto, o componente chama-se
pouco. O componente chama-se Surface Split. Ok, desculpem aqui as voltas. E o que é que faz o Surface Split? Vamos cá ver se o encontramos, se eu consigo encontrar aqui o Surface Split. Aqui está. Ok, em Intersect, em Physical Surface Split. E o que o Surface Split vai fazer é separar com umas curvas, vai separar esta superfície, ou seja, ele nos inputs pede-nos a superfície base e as curvas que vamos utilizar para separar essa superfície base. Vamos então dar-lhe aqui a superfície, conectá-la e vamos dar as curvas. No meu caso vai demorar um pouco mais a responder, mas o que vai efetuar é criar uma superfície geral e vai criar outras pequenas superfícies que serão os círculos. Neste caso, como podem ver, ainda está completamente unida. Está completamente unida, não está a separar nada. Para tal, teríamos que usar um componente list item. Aqui em set list item, então escrevendo list item como preferirem. Ok, um list item, visto que a nossa superfície vai ser o valor 0, não temos que introduzir aqui nenhum index. Se queremos apenas retirar a superfície, como podem ver, tenho o componente ativo e já estamos a ver aqui a verde que já me faz as perfurações, todas as perfurações. Se quiséssemos retirar além da superfície, quiséssemos retirar o que seria os círculos, neste caso, poderíamos pôr aqui o index 1 e provar se será o index 1 os círculos. Neste caso não. Vamos ver que index teria aqui os círculos. Como podem ver, todos os círculos já têm o seu index, o seu índice. Vou-vos mostrar por aqui. Como podem ver, para retirar os círculos teríamos que ir passando de índice em índice, ou seja, o que fez aqui o Grasshopper foi que para cada círculo adicionou-lhe um índice. Como podem ver, aqui a verde ele está a assinalar quais são os círculos que estamos a selecionar. Mas pronto, neste caso o que eu queria mesmo era a superfície, para mostrar-vos como se pode efetuar algumas perfurações em superfícies com elementos geométricos. Então, podemos fazer o bake desta superfície. Opa, não leram. E aqui já teríamos a nossa superfície completamente perfurada, como podem ver. Muito diferente da superfície completa. Vou pôr aqui esta, que vai-nos servir um pouco de exemplo. Poderíamos também utilizar um ponto atrator, mais uma vez um atrator, para que eu controlasse estas aberturas através desse ponto atrator, ou seja, dada uma localização desse ponto atrator, estas aberturas serem de maior raio ou de menor raio. E então, para tal, podíamos fazer o seguinte: podíamos criar um ponto para começar aqui no rio, um ponto num sítio qualquer. Só vou tentar ver aqui a sua posição em Z, que eu vou subi-lo aqui um pouco com o gumball. Um ponto qualquer, vamos selecioná-lo, vamos referenciá-lo aqui com um parâmetro
no grasshopper, set one point, já está, como vem aqui já está a verde. Vamos pedir a distância deste ponto, aos pontos centrais das superfícies, por exemplo. E vamos aqui copiar este painel. Vamos ver a distância que vai deste ponto até aos pontos centrais. E como podem ver, se eu mexer o ponto, todas estas distâncias se atualizam automaticamente. Mas como vimos há bocadinho, que eu tive que reduzir aqui o raio do círculo para 0.5, se eu lhe vou dar a este trator, se lhe digo ok, então quero que o raio seja o valor da distância entre estes dois pontos, seria demasiado elevado, seria exagerado neste caso. Podíamos então fazer de duas formas distintas. Podíamos dividir estes valores por um número x e então dizer ok, dividido esse valor por um número x faz-me o raio para estes círculos, mas ainda assim poderia ter um problema. Eu vou demonstrar. Então, vamos aqui com o componente division, que podemos encontrar aqui em math, operators, division. Vamos dividir então esse valor por 2.5, por exemplo. Vamos ver que valores é que estamos a sacar daqui agora. Dividindo isto por 2.5. Ainda assim é um valor demasiado elevado para o raio destes círculos, neste caso. Vamos então aumentar isto para um valor astronómico quase. 7.5, por exemplo. Ou 7. Vamos pôr 7. E então vou dizer, ok, então com base nesta distância e nesta divisão cria-me o raio destes círculos. Vai demorar um pouco, obviamente, aqui neste computador. E o que ele me vai fazer é consoante a posição, ou conforme a posição que este ponto está dos pontos centrais destas superfícies, o seu raio, o raio deste círculo será maior ou mais pequeno. Mas, como já irão ver, tem um pequeno problema. Ok, já refeito o problema, retirei os dois componentes que tínhamos em seguida, porque me estava-me a demorar bastante tempo por causa disto, que era isto que eu vos queria demonstrar. Tenho aqui o meu ponto de trator, como podem ver eu vou movendo e os círculos vão aumentando de tamanho, ainda que eu tenha uma divisão, ou seja, esta distância entre os dois pontos a dividir por 15, ainda me saem valores bastante exagerados, bastante elevados. Como é que poderíamos então corrigir este ponto e fazer com que o raio do círculo não fosse para além de uns valores aceitáveis, ou que não saísse destas fronteiras, destas subsuperfícies? O que poderíamos fazer é então, vou pegar aqui estes componentes, era então criar valores remapeados, ou seja, valores reestruturados, se quiserem chamar, dentro de um determinado domínio. O que é que eu quero dizer com isto? A estes valores que estão aqui, eu peguei o painel, vou pôr de novo um painel. Quero que o meu algoritmo leia todos estes valores, ou seja, leia todos estes valores e me dê
o valor mais baixo e o mais alto. E para esses valores, e com esses valores mais baixo e mais alto, vou remapeá-los, renumerá-los, para que quando me saiam de outro componente, esses valores estejam dentro de outro domínio. Okay, isto explicado é um pouco confuso, mas depois na prática é bastante mais fácil. Então o que vamos fazer é colocar um componente que se chama bounds, que eu muito honestamente agora não o localizo, mas pronto, está aqui, chama-se bounds. Já o localizei, esperem. Está aqui em domain bounds. O que é que este componente bounds nos dá? Dá-nos um domínio que retém o número mínimo dessa lista de dados que vai ler. Ele retém o número mínimo e o número máximo. Pode ter 300 mil dados de números, que ele só vai reter mesmo dois, que é o mínimo e o máximo. Vou-vos demonstrar, por exemplo, ligo aqui, conecto o bounds com este painel que tem 300, creio eu, 300 valores. Vou conectá-lo e o bounds diz-me que o valor mínimo é 6.94 e o valor máximo 22.9. Em seguida quero que, como eu disse, quero estes valores todos remapeados. Para tal vou ao math, de novo, domain, e este componente que diz remap numbers into a new numeric domain. Então pronto, aqui temos o famoso remap. Pede-me nos seus inputs os valores para remapear, que serão estes das distâncias, que ele vai ler os 300 valores, vai saber que são 300 valores. Pede-me o domínio que vamos querer estabelecer como novo, e pede-me por último o domínio alvo, que é perdão, eu aqui enganei-me. O source domain é o domínio que já existe, e este sim, o target domain que é o domínio novo que vamos nós criar com valores nossos. Portanto, o que eu vou fazer é criar aqui um domínio, construct domain. Vou trazer o remap um pouco mais para aqui. Aqui no input source domain vou já então introduzir o bound, puxar um pouco mais para cima, e vamos pô-lo aqui, ordenar um pouco aqui a definição. E para, como antes tínhamos visto, o valor 0.55 para o raio destes círculos estava dentro dos limites destas superfícies. Portanto, vamos trabalhar com esse agora. Então vou-lhe dizer que quero que o meu domínio comece em 0, para que quando esteja muito perto o ponto, o trator, não existam círculos, porque o raio vai ser 0. E o meu segundo domínio quero que seja, o meu segundo input deste domínio quero que seja 0.55. Pronto, teríamos o nosso domínio construído e o introduziríamos no remap. Para ver a diferença entre o remap e os números que já existiam, podemos fazer com este painel. Aqui no output remap numbers, podemos ver que o primeiro valor, por exemplo, não tem nada a ver. O segundo valor é a mesma coisa. Pronto, ele já remapeou todos estes 300 valores, ou seja, 300 valores, já os colocou dentro deste domínio com a mesma lógica destes valores aqui. Então podemos trazer para aqui os nossos círculos, por exemplo, por isto um pouco mais para trás, e passamos os valores remapeados aqui aos círculos. E então, como podem ver, longe do ponto atrator tenho círculos bastante grandes, mais perto do ponto atrator não tenho círculos. Posso tirar daqui o closest point para podermos ver melhor.
como podem ver. Quanto mais perto, menor será o raio do círculo. E claro, quanto mais perto, mais me aproximo da superfície, mais raio de ação vai ter. Como podem comprovar. E claro, este método permite-nos criar algumas geometrias, ou com a utilização de superfícies em fachadas, por exemplo, permite-nos criar jogos bastante interessantes. Então, como tinha acontecido anteriormente, posso vir aqui ao Physical, Surface Split, já tenho as minhas curvas com que quero dividir essa superfície. Vou conectar a minha superfície aqui a esta superfície e as minhas curvas a estas curvas. Mais uma vez, neste computador tardará um pouco o processo, mas com isto vamos então depois já conseguir recortar, como tínhamos feito anteriormente na outra superfície que desapareceu daqui. Vamos conseguir recortar todos estes círculos desta superfície. Damos-lhe o list item mais uma vez. Ok, tutorial preview. Damos-lhe o list item para conseguir fazer o bake disto para o layer default. Então, como podem ver, já teríamos aqui uma superfície bastante interessante do ponto de vista gráfico, superfície bastante interessante com um degradado, neste caso, de pontos, desde a zona do atrator até a zona mais longe da influência do atrator. Posso fazer aqui outro exemplo, vou puxá-lo aqui para uma ponta, agora sim vai demorar um pouco. E como vos disse, para criar fachadas, para criar superfícies, para criar algumas coberturas mais interessantes, até para outras coisas que talvez noutro tutorial possamos ver, como construções que se elevam em referência a este ponto atrator, ou em referência a uma curva atratora que poderá modificar, por exemplo, a topografia de uma superfície. Tudo isso, toda esta utilização de pontos atratores torna-se bastante interessante. Já temos aqui outra superfície e aqui está a diferença. O ponto atrator aqui nesta estava no meio. Vou colocar aqui para segundo. Aqui o ponto atrator estava aqui e nesta o ponto atrator estará numa ponta. Ok, espero que vos tenha sido interessante.